Olá, seja bem-vindo a mais um webinar. Hoje nós vamos falar sobre a utilização do ePlan em ambiente home office. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nessa apresentação e lembrar você que, em caso de qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer, para te ajudar durante todo esse período. Então, fique à vontade, nos chame via chat, entre em contato conosco. Nós estamos aí para te auxiliar em todo esse período, ok? Deixa eu começar me apresentando, né? Se você ainda não viu nenhum vídeo meu, nenhuma apresentação minha, eu sou a Thalita, sou gerente de serviços profissionais da ePlan. Estou na ePlan já aí há 13 anos e hoje estou ajudando aí no fórum, trazendo informação, também sou especialista em software. Então, quanto mais informação a gente puder prover para os nossos clientes, melhor. Então, a gente espera que vocês aproveitem, gostem do nosso conteúdo. Estamos aí para ajudar no que for preciso. Bom, tenho também o meu LinkedIn, meu contato de e-mail, então se precisarem de alguma coisa, se lembrarem de alguma outra dúvida em um outro momento, estamos aí à disposição, ok? Antes de mais nada, antes de começar essa apresentação, só algumas informações aí oficiais que a gente precisa passar no início de qualquer webinar. Com relação ao conteúdo deste webinar, esse é um conteúdo exclusivo da ePlan, um material e um estudo realizado pela ePlan para atender melhor os nossos clientes. A gente sabe que a cada período os dias vão passando e as tecnologias vão mudando, então esse é um material de estudo focado na nossa realidade atual, no ano atual, com os softwares atuais que nós temos no mercado. A gente sabe que conforme o tempo vai passando, as tecnologias vão mudando e a cada dia que passa a gente vai fornecendo novas atualizações e informações para você, ok? Bom, com relação ao webinar em si, ao tópico que nós vamos falar hoje do ambiente em home office, é importante lembrar que todo ambiente de TI é único, né? Cada empresa de TI tem o seu padrão, tem a sua configuração, e aqui a gente quer dar uma visão geral das situações mais comuns realizadas atualmente e como a gente pode ajudar você a trabalhar em home office ou também em loco, em outras estações de trabalho, em outros ambientes de trabalho diferentes, de forma segura e de forma prática. Tá? Se você quiser montar algum layout específico, se você tiver uma condição específica no teu ambiente de trabalho, entre em contato com a gente, nosso corpo técnico está à disposição para te ajudar e tirar todas as suas dúvidas para manter o melhor ambiente e a melhor solução. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os tópicos do ambiente home office. Eu vou começar falando um pouquinho da estrutura de ePlan, o que consiste a estrutura ePlan, e alguns casos onde você pode levar o seu computador para casa, onde você não pode levar um computador da empresa para casa e quais ambientes a gente pode utilizar, tá? Então vamos começar com a estrutura da ePlan. O que consiste a infraestrutura ePlan no ambiente corporativo? Ele consiste, obviamente, na estação de trabalho, onde você vai instalar o ePlan e utilizar o ePlan no seu dia a dia, então laptop, um gabinete, enfim, né? Você tem a sua licença, que ela pode ser uma licença local ou uma licença em servidor. Isso também difere se ela também tem algumas outras informações, como caso seja uma licença de hardware físico ou uma licença virtualizada, enfim, independente do ambiente, a gente quer mostrar aqui várias situações diferentes. Se você tem um ambiente estruturado em servidor, independente se é uma licença local ou não, você tem um servidor de dados, né, que é um banco de dados que pode ser SQL, que pode ser um banco em Axis, enfim. Quando a gente diz servidor de dados, é mais comum o pessoal associar o banco de dados de peças, e sim, está correto. Mas não é só isso, a gente tem também o banco de tradução, né, o banco de dados de controle de projetos. Então, tudo isso são informações que consistem no servidor de dados. Temos também o servidor de arquivos, que é onde eu armazeno o quê? Minha moldura, capa, modelo de projeto, as minhas macros, todos os meus templates, né, os projetos, para o uso no dia a dia. E também para colaboração com outros colegas, né? Se você trabalha com mais de uma pessoa, mais de um projetista na mesma empresa e colaboram com esses documentos, então todos eles ali têm acesso ao mesmo arquivo, tá?
Mas o ambiente home office ou um ambiente externo ao ambiente da empresa, o que a gente pode fazer, como a gente pode estruturar? Então, aqui é focado para o ambiente home office, mas também leia-se em outros ambientes externos, se você precisar levar o seu computador para um outro local, para o cliente, onde tem uma outra estação de rede, onde tem um outro ambiente de TI, como eu posso preparar a minha estrutura para utilizar o e-Plan da melhor forma possível, ok? Primeiro ambiente, primeiro caso, o computador da empresa não pode ser levado para casa ou, provavelmente, eu tenho um outro laptop que a empresa vai me disponibilizar para utilizar o e-Plan em home office, tá? O que nós podemos fazer? Então, primeiro caso é o acesso remoto ao computador da empresa. Então, vamos verificar como que seria esse ambiente primeiro? Eu tenho home office, somente um laptop ou um computador, enfim, a estação de trabalho, e eu tenho na empresa o servidor de dados, o servidor de arquivos e tenho também a minha estação de trabalho, além da licença, né? Vamos lembrar que a gente tem a licença também. O que a gente pode fazer nesse caso? A conexão via área de trabalho remota, que é muito comum, muitas empresas utilizam esse recurso, existem softwares diferentes aí nesse sentido, acho que o mais comum aí é da Microsoft, mas nós temos aí várias ferramentas existentes aí no momento que suprem essa necessidade de conexão de área de trabalho remota, principalmente durante esse período de home office, existem muitas empresas, vários softwares que estão disponibilizando inclusive essa ferramenta, esse recurso gratuitamente, então isso é muito interessante. Lógico que tudo depende do ambiente de TI, dos softwares que são homologados pela empresa, certo? Então, o que é importante? Quais são as vantagens? Essa infraestrutura da empresa ela não precisa ser modificada, eu não preciso mexer no meu servidor de dados, não preciso mexer no meu servidor de arquivos, eu não preciso copiar nenhum arquivo localmente, então isso é muito interessante também. E todos os dados permanecem dentro da empresa, né? Então eu não preciso sincronizar nada, não preciso copiar arquivos para a minha máquina, e isso também é muito importante quando eu tenho mais de um projetista trabalhando na mesma rede, então não tem confusão entre arquivos, de repente de um criar uma peça, outro criar outra em bancos diferentes, então eu não tenho esse tipo de problema. Desvantagens a gente não tem aqui, tem algumas recomendações que a gente sempre passa em todos os ambientes que necessitam de uma conexão, seja remota ou seja VPN, como nos casos seguintes que nós vamos ver, tá? Mas nesse momento de desvantagens a gente não consegue visualizar. Quais são as necessidades, quais são os requisitos para esse caso, para esse tipo de aplicação? A gente precisa de uma licença e-Plan em rede. A conexão de área de trabalho remota ela não funciona com licenças locais. Uma dica importante, mas não significa que em nenhum ambiente eu consiga usar a licença local. Eu vou mostrar para vocês outras situações, outros recursos para você utilizar com licença local, ok? Eu tenho também a necessidade de um terminal server ou software de área de trabalho remota, né, que vai acessar esse computador ou essa rede, enfim, esse servidor que for necessário para conexão. Responsabilidade do TI, é importante vocês cuidarem com os softwares que vocês vão instalar, sempre em conformidade com o TI da empresa de vocês. Então sempre vejam quais são as ferramentas que são homologadas pela empresa, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema ou dificuldade. Aqui é aquela recomendação que eu falei, e eu vou falar bastante durante essa apresentação, a conexão de internet num ambiente home office estável e rápida, né, que é uma necessidade aí do usuário. Você lembra que você tem dois ambientes diferentes, né, de comunicação, então uma rede na sua casa, uma rede na sua empresa, e as duas precisam ser estáveis para que haja uma boa troca de dados, né? Então, independente do ambiente, se você tem em alguma das pontas uma dificuldade ou instabilidade, ela pode te trazer problemas. E a estação da empresa, ou seja, o computador que você vai acessar na empresa, ele precisa estar ligado constantemente, não pode desligar para você não perder a conexão, ok? Então esse é o primeiro ambiente. Vamos falar de outros e algumas informações. Pensando agora no caso que eu posso levar o computador para casa, a minha estação já configuradinha para casa, o que eu posso fazer para utilizar o e-Plan? Primeiro caso, eu tenho o acesso à VPN à rede da empresa. Então vamos lá. Eu tenho então
o meu ambiente home office, o meu computador home office, pensando primeiro com a licença de rede, né? Eu tenho na empresa o servidor de dados, a licença e o servidor de arquivos, e eu tenho, e o bacana dessa comunicação ali, primeiro, é com relação à VPN, você tem a comunicação com diversos softwares diferentes no mercado também, que suprem essa necessidade, e o bacana é que você também não precisa sincronizar dados, toda a tua base de dados ela permanece na empresa e isso ajuda muito aí o seu dia a dia. Tem uma dica que a gente gosta de passar para vocês com relação a essa metodologia de trabalho via VPN, porque mais uma vez, e aqui até mais, o que acontece? Você tem que garantir que ambas as redes, seja da empresa, seja da sua casa, elas tenham uma conexão com baixa instabilidade, seja uma rede segura, seja uma rede estável, para que vocês não tenham perca de acesso ou algum problema de conexão. Então, nesse caso, o que a gente recomenda? Copiar o projeto ePlan para a sua estação de trabalho. Ou seja, você pega o projeto que está na rede, copia na sua máquina local e vai trabalhando com ela ao longo do dia. Para não ter problema de ficar conectando o tempo inteiro ou algum problema de instabilidade no meio do processo, tá? Então, mais para facilitar isso. Os outros dados não têm tanto acesso quanto o projeto, então por isso essa dica, tá? No caso de uma licença local, o ambiente é o mesmo, conexão VPN, só que a licença está na máquina, seja ela uma hard lock ou seja ela a licença virtual, né? Já o formato dongoless, que é um formato mais seguro, né? Então, o ambiente é o mesmo, a única diferença é com relação à licença. E a mesma dica, copiar o projeto para a sua estação de trabalho, acaba ajudando bastante aí. Quais são os requisitos, né? A licença ePlan disponível ou em home office ou as licenças de rede, padrão da licença do servidor de vocês. Para aumentar a performance é recomendado copiar o projeto, como eu comentei. Então, nesse caso, se você copiar o projeto localmente, não vai ser possível trabalhar com multiusuários. Você pode deixar o projeto em rede se você garantir que a sua conexão e que a conexão da empresa é uma rede rápida, não vejo problemas, vale testar, sempre é importante verificar isso. E aí você não tem problema em trabalhar de forma multiusuário. Mas, se você vê que está dando alguma interferência, alguma instabilidade, então a gente recomenda que seja local. Vale lembrar que quando você trabalha multiusuários, principalmente nesse ambiente VPN, você tem um terceiro fator. Então, você tem a sua rede, você tem a rede da empresa e a rede deste outro projetista. Então, é uma conexão direta. Se você, de repente, se o outro projetista tiver uma instabilidade na rede e você não, pode haver uma falha de comunicação da mesma forma. Então, é importante aí, é um fator a mais que você precisa tomar atenção. Bom, as vantagens e desvantagens desse sistema, né? A infraestrutura, como eu falei, não precisa ser alterada, de dados mestre, de peças e tudo mais. Parte dos dados permanece dentro da empresa, né? Nesse caso aqui, só com a recomendação do projeto, que pode ser utilizado ou não localmente. As desvantagens, né? Como eu falei, a performance, porque ela é diretamente influenciável pela conexão VPN. Então, se a VPN ela tiver instabilidade, vai afetar diretamente no teu trabalho. Então, é importante analisar, testar e verificar se esse é verdadeiramente um melhor fluxo para vocês, tá? Então, vale a pena testar. Como eu falei, tem vários ambientes diferentes, esses aqui são os mais comuns. E a gente está à disposição para testar junto com vocês, para verificar todos os requisitos e tudo que é necessário para vocês utilizarem da melhor forma possível. Bom, vamos ao checklist desse sistema? A licença ePlan, seja ela em rede ou local, né? Nesse caso você pode usar qualquer um dos ambientes. A conexão VPN com a empresa, aí o software, vocês vão falar, Thalita, qual software? Aqui a gente sempre deixa a recomendação do TI, porque muitas vezes a empresa ela já tem os softwares homologados, né? Então, a conexão VPN vai depender realmente do que a TI já utiliza, mas a gente pode analisar caso a caso sem problema algum. Conexão da internet do ambiente home office estável e rápida, né, que é a necessidade do usuário, mas também na empresa é importante, tá? Se vocês tiverem algum problema de instabilidade na empresa, é importante verificar. Tranquilo até aqui?
Então vamos falar sobre mais uma opção, sobre mais um ambiente? Nesse caso, o computador ele pode ser levado para casa, né? E a gente pretende aqui copiar os dados do computador para levar para casa, então sem uma necessidade de rede, de conectividade. Vamos estudar ele com calma aqui. Então eu tenho o sistema Home Office, onde eu tenho a licença e onde eu tenho também a minha estação, né, de trabalho, a minha licença local. Aqui eu estou fazendo o caso como uma licença local, mas depois eu quero falar um pouquinho com vocês que têm licença de rede sobre empréstimo de licenças, que é uma funcionalidade muito legal que vai te ajudar muito nesse período de home office ou enquanto você estiver em cliente ou precisar de usar licença. Essa funcionalidade é uma funcionalidade muito bacana e tem condições exclusivas aí, aproveitem para conversar com a nossa equipe durante todo o fórum, que eles vão ter informações importantes para passar. Na empresa eu tenho o servidor de dados e o servidor de arquivos, né? E nesse ambiente eu não tenho uma conexão VPN nem uma área de trabalho remota, então todos os dados vão precisar ser copiados para esse computador. Então, primeiro, pega lá os diretórios de projeto, de imagem, de peça, todos os dados e copia para esse computador. E também pega e exporta todas as peças para o seu projeto, para o seu computador, para a sua máquina. Como que a gente faz isso? O servidor de arquivos é mais fácil, você copia praticamente, dá um Ctrl+C, Ctrl+V num diretório específico que você queira atribuir no seu computador. Depois, vale lembrar que a gente precisa redirecionar os meus diretórios nessa estação de trabalho. Então, preciso saber aonde que está sendo mapeado, né, para onde está, aonde o meu computador está enxergando os diretórios, se é na rede, se é local, para poder fazer essa alteração. E eu vou mostrar mais para frente algumas imagens para vocês também se redirecionarem, trabalharem da forma correta, certo? Com relação ao banco de dados, a gente aqui no Brasil tem muito mesclado. Tem muitos clientes que utilizam banco de dados em Axis e muitos clientes que utilizam servidor SQL. Para ambos os dados, ou se você tem um servidor SQL, mas localmente você vai trabalhar com Axis, você pode trocar tipos de bancos de dados? Não tem nenhuma dificuldade. O que você vai precisar fazer primeiro, na minha estação de trabalho, vou trabalhar com Axis? Ok, tenho instalado lá o runtime necessário para o Axis. Todos esses requisitos a gente tem nos requisitos de instalação e eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Como que eu faço então para pegar essas peças do meu banco SQL e passar para esse Axis no meu computador? Faço a exportação, então acesso pelo EPLAN o banco de dados da rede, exporto todas as peças, abro o meu banco local e importo todas elas. Bacana? Se o meu banco de dados é um SQL e eu não tenho a possibilidade de usar nenhum runtime dentro do meu computador pelo Axis, não tem disponibilidade de Axis, o que eu posso fazer? Você pode instalar o SQL Express, tá, no seu computador para você poder utilizar de forma local. E aí o passo a passo é o mesmo, você abre esse banco da rede, exporta as peças, abre o banco local e importa novamente, ok? Mas é importante fazer essa cópia dos arquivos. Vamos pensar então nos requisitos, né? A gente precisa de uma licença disponível em home office, né? E vale lembrar que nós temos a partir da versão 2.8 a funcionalidade de revogação. Então, como que funciona? Eu estou trabalhando num computador na minha empresa, só que em home office, ou eu vou formatar o meu PC, tem várias situações, mas em home office eu vou usar um outro computador para instalar o ePlan e copiar todos os arquivos. O que eu faço? Eu tiro a licença, eu uso o Revogue para tirar a licença do computador atual e instalo essa licença no computador que você vai utilizar. Isso é importante, tá? Para você fazer a validação correta da sua licença. Se você vai formatar o computador, acontecer qualquer coisa nesse sentido, lembre-se antes também de fazer isso. O que é esse Revoke? Esse Revoke ele é um aplicativo que tem dentro do instalador do ePlan justamente para isso, para você trocar licenças de lugar. Preciso trocar de um computador para outro, tá? Então, nessas situações, vou formatar um computador, vou precisar trocar a estação de trabalho por conta do ambiente home office, então consigo fazer essa troca de licenças, ok? Dúvidas também, a gente tem como ajudar vocês, não se preocupem, tá? Tem todas as informações. Todos os bancos de dados, como eu comentei, precisam ser copiados para a estação de trabalho local, né? Então a gente tem que copiar
projeto, configuração, banco de dados de peças, modelos e assim por diante. E no caso do banco de dados, ou um Access ou SQL Express se faz necessário para a estação home office. Então vejam com o TI de vocês qual que é a forma mais prática, qual que é a forma homologada aí no ambiente de vocês, ok? Tem mais uma informação que eu gostaria de frisar, que eu acho que é importante, com relação às vantagens e desvantagens. Esse ponto aqui é um ponto crucial, quando se trabalha de forma local. Nesse caso, a vantagem é que eu não preciso ficar me conectando com a rede da empresa, então eu não tenho esses problemas de instabilidade. Isso me ajuda muito. Para não ter nenhum problema de lentidão, se de repente a minha rede em casa não é tão estável, né? Ela pode ter quedas de conexão, então acaba sendo interessante um meio prático. Se você é somente um projetista na empresa, também é muito válido, porque só você vai mexer na base de dados EPLAN, então você não precisa ficar criando configuração de rede. Mas lembre-se que você copiou todos os dados para o seu computador. Então, quando você retornar para a empresa, se você fez qualquer modificação em banco de dados, em peças, até mesmo projeto, porque ele está local, não esqueça de devolver todos esses arquivos para o seu servidor, porque depois, como é que você vai manter essa base atualizada, né? Então isso é importante, tá? Não se esqueçam de devolver os arquivos para o servidor. Outra informação que é importante com relação às desvantagens desse processo é a questão do uso multiusuário. Por quê? Se você tem mais de um projetista e todos vão trabalhar de forma local, imagina que você está copiando toda a base de dados do seu servidor para o projetista 1, para o projetista 2 e para o projetista 3. São 3 bases de dados separadas. E aí o que acontece? Se você precisar, vamos dizer assim, mexer em alguma base de algum modelo de projeto, mexer em alguma moldura, precisa haver uma comunicação constante entre você e os outros projetistas, porque senão eles podem estar utilizando o modelo errado. E pior ainda, quando você voltar no servidor, aí vem o projetista 1 e cola os arquivos na rede, veio o 2 e cola na rede, vem o 3 e cola na rede. E aí o que acontece? Substituir arquivos, pode não ir o arquivo correto para o servidor, isso pode virar uma bagunça. Então, quanto mais pessoas nesse ambiente, maior a necessidade de comunicação entre vocês, tá? Outra coisa, quando vocês forem voltar para o ambiente da EPLAN, se vocês não se comunicaram, é importante ver qual que é o arquivo mais atual, qual que é o arquivo correto, para vocês devolverem para a rede. Se vocês já têm essa comunicação durante esse período de trabalho, quando retornar, só basta uma única pessoa pegar os dados e colocar na rede, porque o dos outros também está tudo igual. Tá? Então, essa é uma informação importante, um cuidado importante que vocês precisam ter também. Então, notem que todo o ambiente que a gente mostrou aqui tem suas vantagens e desvantagens e os seus pontos de atenção. Acho que isso é importante. Requisitos. Licença EPLAN, tá? Aqui, se ela for local, ok? Se ela for em rede, você pode utilizar a funcionalidade de empréstimo de licenças, ou seja, o seu computador ele coleta a licença e por um determinado período ela fica no seu computador local. Passou esse período, ela volta para o seu servidor. Então você tem essa funcionalidade. Quem tem licenças de rede, verifiquem se vocês têm esse módulo de empréstimo de licenças ou não, ele é um módulo específico. E se vocês tiverem interesse nessa funcionalidade, entre em contato com a gente está com condições exclusivas durante esse período aí de home office, ok? O Access ou SQL Express, né, como eu comentei, e a cópia de todos os dados mestre, ok? Mais uma vez, lembrando a comunicação e alinhamento entre a empresa, a EPLAN e a equipe de TI. Vamos falar sobre maiores informações sobre tudo isso, onde vocês podem coletar ajuda, quem pode auxiliar vocês durante esse processo? Primeira coisa, é importante vocês terem sempre à mão o Help do EPLAN, que é o nosso portal de informações. Nesse portal de informações, vocês não vão ter só funcionalidades sobre o produto, o P8, o ProPlanner ou o ProPlanner. Não, vocês vão ter informações sobre instalação, requisitos de sistema, validação. Então, tem uma série de informações importantíssimas para vocês, inclusive dicas e truques do EPLAN. Então, aproveitem o portal de informações do EPLAN para várias aplicações, tá certo? Então, aqui vocês vão encontrar tudo que é necessário na página inicial. Quero saber como instalar o EPLAN? Na página inicial você já vai encontrar essa informação. Quero fazer validação?
sem problemas também. Você já consegue fazer isso diretamente dentro desse portal, ok? Onde encontrar as nossas informações de sistema? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, onde os meus dados estão sendo armazenados? É importante que eu verifique já direto, quando eu for fazer essa configuração home office, em olhar aonde os meus diretórios estão sendo mapeados, aonde eu estou salvando os arquivos. Já é num servidor, é local? Então é sempre bom, já antes de tudo, analisar como está o meu computador atualmente. Então quando vocês vão lá em Ajuda Info, você tem lá as informações gerais do E-Plan, que fala licenciamento, versão e tudo mais, mas na abinha Informações do Sistema, a última aba aí dessa tela, ele mostra informações gerais do seu computador. A gente até no suporte pede bastante, que isso é onde a gente coleta, consegue detectar se o seu computador está com os requisitos corretos para o uso do software, se a memória é o suficiente e tudo mais. Além disso, lá embaixo vocês vão ver que tem os diretórios de programa. Então aqui você consegue ver onde que o seu computador instalou o software, onde os dados mestres estão sendo direcionados, então onde seus diretórios de arquivo estão levando o E-Plan, tá? Então tudo isso vai ajudar bastante você aí no dia a dia de trabalho. Quais bases de dados são utilizadas? Aqui a gente tem, basicamente, quando a gente fala de banco de dados, as pessoas lembram diretamente o banco de dados de peças, mas a gente também tem outros bancos de dados, como o de tradução e como também o de projeto. Que banco de dados de projetos é esse? É onde ele armazena todos os projetos que foram criados, não o arquivo em si, mas as informações do projeto. Quando que ele foi criado, por quem que ele foi criado, então é um banco muito importante. Aqui dentro, em opções, configurações, você tem os diretórios de todos esses bancos e você consegue ver se eles são atualmente em Access, se eles são no servidor SQL, aonde está mapeado e você pode fazer a troca de diretórios por ali, certo? Então é importante, tanto ali em peças, quanto no dicionário, quanto no banco de dados de base de projetos, você fazer essa verificação e essa troca de informações se for necessária. Configurações, né? Como eu falei, a gente tem as configurações de instalação, a maioria delas são determinadas, né? Todas elas são determinadas ali diretamente na instalação. E após isso, em opções configurações, muitos mexem nos diretórios para acessar os dados mestre em rede. Então sempre confiram essa informação na hora de trocar, certo? Soluções para gerenciar diferentes configurações. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem primeiro a questão de banco de dados de peças, que eu acho que é uma informação muito bacana. Então, quando a gente vai ali em usuário, gerenciamento peças, uma dica legal é que vocês podem criar banco de dados com esquemas diferentes. Um banco de dados offline, outro banco de dados de redes. Assim, se você sai muito do ambiente da empresa, você trabalha bastante na empresa, mas também precisa ir bastante para o seu cliente, ou trabalhar home office, ou trabalhar em um outro lugar, crie esquemas diferentes, crie esquema de rede e esquema local, que aí você só faz essa troca. E aí fica muito mais fácil. A mesma coisa ali em gerenciamento você tem em diretórios. Crie esquemas diferentes, porque aí você não precisa ficar configurando o tempo inteiro. Precisou trocar? Só muda para o esquema offline. Precisou voltar? Só troca para o esquema de rede novamente, ok? Isso vai te ajudar muito no dia a dia, principalmente se você se desloca bastante aí no seu dia a dia de trabalho. Vamos falar sobre o empréstimo de licenças, né? Eu comentei que eu ia falar sobre isso mais para o final da apresentação, e eu acho que é um ponto importantíssimo e que pode ajudar muito para não ter a necessidade de ficar se conectando com a rede o tempo inteiro, principalmente para quem vai acessar, às vezes vai para um chão de fábrica ou vai para algum local que você não tem acesso à rede, mas você precisa trabalhar com o E-Plan. A gente faz a cópia dos arquivos, como a gente comentou, né, de trocar os diretórios, de fazer a cópia do projeto, mas como que funciona o empréstimo de licenças para quem tem licença em rede? Vale lembrar que a licença de rede ela é uma licença, é um módulo específico para licenças de rede. Então, antes de mais nada, confira se a tua licença ela tem esse módulo de empréstimo, tá? Não tem, Thalita, eu tenho interesse de usar não somente para o ambiente home office, mas como você citou, como eu me desloco muito da empresa, eu preciso ir para campo, eu preciso ir para outros lugares que às vezes eu não tenho acesso à minha rede. Então, como que você pode utilizar? Conversa com a gente no chat aqui, conversa com a nossa equipe, a gente vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas aí e mostrar as promoções e condições exclusivas durante esse período, principalmente para quem está aí no fórum online. Aproveitem as condições exclusivas. Bom,
Vamos falar do ambiente Replan. Eu tenho, então, o meu home office, ou meu campo, né, minha estação de campo. Tenho o meu computador e tenho a empresa. Então, eu tenho a possibilidade de fazer uma conexão VPN, ou também, como eu falei, uma conexão local, né, enfim, de acordo com os dados. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um empréstimo de licenças. E como que isso funciona? Eu vou mostrar ali para vocês no próximo slide. Notem que eu tenho no servidor a licença padrão, ou meu servidor de licenças, e uma licença emprestada na estação de trabalho. Como que isso vai funcionar? Quando eu vou acessar o ePlan, eu posso estar ou conectada ao meu computador, ao meu servidor ou não, tá? Isso daqui é indiferente. A gente tem procedimentos diferentes para isso. Eu vou mostrar para vocês depois. Eu tenho lá no menu de seleção de licenças, o menu licença de rede, emprestar licença. Então aqui eu tenho tanto para conexão online, ou seja, eu vou conectar com o meu servidor, emprestar e trabalhar, ou eu estou já fora e eu preciso de uma ajuda aí para fazer esse empréstimo de licenças. Então vamos ver com calma aqui essas duas opções. Primeiro caso, eu tenho aqui então as necessidades de empréstimo de licenças, e o que eu vou fazer? Eu faço uma solicitação de empréstimo. Então vamos pensar o empréstimo offline. Eu estou fora da minha rede, eu preciso de ajuda, eu preciso conectar o meu servidor, eu preciso conectar minha licença ePlan. Pelo ePlan, eu gero uma solicitação de empréstimo e envio esse arquivo para o responsável de TI ou para o responsável pela gestão das licenças do ePlan, certo? Então eu envio esse arquivo no servidor de licenças, a pessoa vai autorizar o empréstimo e vai te enviar uma licença emprestada. E aí você carrega. Thalita, como que funciona esse empréstimo? Quanto tempo dura? Como que vai funcionar no servidor? O que vai acontecer? Digamos que eu tenha 5 licenças no meu servidor. As licenças elas podem variar o tempo de empréstimo, 30, 60 dias, enfim, onde você faz o seguinte, eu solicitei por 30 dias ou a empresa me liberou por 30 dias. Fez esse empréstimo, no servidor vai contar somente 4 licenças disponíveis, porque uma está emprestada, essa licença está com você. Passou os 30 dias, a licença volta para o servidor, automaticamente, tá? Eu tenho uma licença emprestada e eu quero devolver para o servidor antes desse período. Se você voltou para a empresa, basta você se conectar ao servidor e devolver a licença emprestada. Ela volta para o servidor normalmente e você utiliza a licença de rede como você já utilizava antes, tá? Então isso é muito interessante. Precisou de um novo empréstimo, ainda está fora? Solicita um novo arquivo, a pessoa vai renovar e vai te mandar de volta o arquivo de licença, tá bom? Opa. Então, como eu falei, você tem ali os menuzinhos de empréstimo de licença, aqui falando no offline, né? O online é muito mais simples, porque você só vai ali emprestar licença do License Manager online. Para isso, eu tenho que estar conectada com o meu servidor. Digamos que eu estou na rede ainda estou na empresa, eu vou sair, eu já faço esse empréstimo e aí eu posso trabalhar de forma offline sem problema algum, tá certo? Então, tem aí a opção disponível. Mais uma vez, confiram as condições exclusivas aí para empréstimo de licenças, ok? Vamos falar um pouquinho também do nosso suporte. Como que a gente pode ajudar vocês durante esse período? Precisa de suporte? Como eu falei, conheçam os requisitos aí, o portal de soluções. Eu deixei os QR Codes aí para vocês. Primeiro do nosso portal de informações, como eu falei, é o sistema de ajuda do ePlan. Ou quando basta você ir lá em ePlan Help, né, na internet, você vai conseguir acessar esse portal de informações. Ou também no nosso portal de suporte. Eu sempre recomendo aqui, a melhor forma de comunicação com o suporte técnico é via portal ePlan Solution Center, né? O que é o Solution Center? É o nosso sistema de chamados. Quando você está no ePlan, você vai em ajuda, criar um ticket de suporte, ele já vai criar esse suporte no nosso portal e ele já vai aparecer para a gente na fila de chamados. Então já é direta, comunicação direta, não precisa esperar o e-mail chegar e ler para registrar chamado, nada disso. Você criou ali diretamente no ePlan, esse suporte, esse ticket já vai cair na nossa fila de atendimento. E o mais legal é que esse portal de suporte ele é conectado com a ePlan no mundo todo. Então a gente se comunica, temos técnicos que se conversam aí no mundo inteiro para buscar a melhor solução para você, ok? Não se preocupem que o portal é todo em português, o atendimento para vocês é todo em português, tá? E
Fez o seu registro de chamada, ele já vai cair direto no sistema para atendimento, tá? Consultorias da Eplan. Thalita, eu quero fazer essa configuração de rede, mas eu gostaria de um técnico exclusivo aqui para pensar e para montar toda essa configuração para mim no meu ambiente. A gente tem uma equipe técnica que presta consultorias, que presta esse atendimento e que pode te ajudar. Nesse caso, a gente tem várias possibilidades de consultoria, não só nessa parte de instalação, mas até de implementação da plataforma de acordo com as boas práticas da empresa. E poder documentar isso em relatórios, em manuais específicos, para que você utilize o Eplan de acordo com as boas práticas da sua empresa e de acordo com as melhores possibilidades atuais no mercado. Então, fazendo com que a sua engenharia tenha uma melhoria contínua das soluções. Então, contem com a nossa equipe técnica para ajudar durante todo esse período. Nós temos certeza aí que nós podemos ajudar a melhorar a cada dia mais a sua engenharia. Contem conosco, contem com a gente contem conosco para cada necessidade que vocês precisarem de Eplan. A gente quer caminhar junto com vocês, a gente quer estar junto com vocês durante esse processo de melhoria contínua, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, desse conteúdo. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar, a gente está à disposição aí para auxiliar durante todo esse período. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e vale lembrar que também que durante todo esse período nós estamos aí ajudando via chat, conversando com vocês, tirando todas as dúvidas. Entre em contato conosco, eu estou aqui também nos bastidores conversando com todo mundo. Então vamos lá, vamos conversar e vamos tornar a nossa engenharia cada vez mais eficiente, tá? Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê por aí. Um abraço, tchau, tchau!